Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui na nossa casa, Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 12 de outubro de 2023, como já falamos para os amigos, hoje é aniversário da nossa casa. Nossa casa, a Casa de Francisco, está comemorando 7 anos de existência, de muito trabalho, de muito estudo, graças a Deus, né? Então, nós agradecemos aos companheiros que estão conosco reunidos aqui para essa noite que nós consideramos uma noite de festa, né? Porque quando alguém faz aniversário, a gente comemora, é uma festa, e hoje é a festa, o aniversário da Casa de Francisco de Assis. Mas essa festa não vai acontecer somente hoje. Ela vai ter continuidade no domingo, que vocês receberam o cartazinho, né? Do nosso 7º Seminário Espírita. E nesse 7º Seminário Espírita, nós vamos conversar sobre a lei do trabalho. E quem vai conversar conosco, né, sobre a lei do trabalho é o nosso companheiro Josimir Santos Paixão. Então, 7º Seminário Espírita sobre a Boa Nova, dia 15/10/23, domingo, 15h30. Eu vou mandar para vocês o link, tá? Espero poder contar com todos vocês dessa festa, que inicia hoje, mas se conclui no domingo, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos à nossa casa e eu agradeço muito a todos vocês a participação desses anos, a colaboração financeira que vocês dão também, muito importante para que a gente possa manter a parte social da nossa casa, que o nosso departamento social é o departamento social Dalila Araújo, né? Companheira Dalila Araújo de Melo, em homenagem à nossa querida irmã Dalila, que tanto trabalhou na área social, né? Então, a nossa área social tem o nome de Área Social Dalila Araújo de Melo. E é sempre bom a gente lembrar dessa amiga que tanto nos ensinou. Então, eu vou passar a palavra agora para a Denise. Denise, a palavra está com você. Boa noite a todos. Feliz em vê-los. Hoje, a nossa palestrante Rose Figueiredo vai fazer as suas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito desse capítulo 26, nos itens 5 e 6. E o título é Vendilhões Expulsos do Templo. São reflexões muito boas. Então, eu vou passar a palavra para a Rose e para a Carmen fazer a leitura do nosso preparo, perdão. Leitura do nosso preparo e a nossa prece inicial. Carmen, a palavra é sua, e após a Carmen, a palavra é da Rose. Boa noite, gente. E o preparo desse livro aqui todo dia. É um livro que tem pequenos trechos das obras mediúnicas de Chico Xavier. E a lição escolhida foi essa daqui. E diz assim: por piores sejam as circunstâncias, não devemos desistir de trabalhar na seara do bem, porque, por mais difícil que seja a situação, poderemos ouvir a voz da esperança afirmando-nos que Deus nunca exigiu nos aperfeiçoássemos de um dia para o outro, e que por isso mesmo Jesus, o divino companheiro, nunca nos abandona em caminho. Então, estamos aqui reunidos mais uma vez e só temos a agradecer, Pai, por essa oportunidade de mais uma lição, de mais uma instrução e aprendizado para nós. Pedindo ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga, nesse dia de festa, agradecemos essa casa que nos acolhe, que nos instrui, que traz tantos ensinamentos, tantas reflexões, além desse relacionamento salutar que tanto nos faz bem. Que Jesus abençoe, que possa
comemorar muitos anos ainda pela frente, de muito trabalho, de muito esforço e de muito, como fala até essa lição de hoje, e de muito trabalho na seara do bem. Então, pedimos ao alto que possamos iniciar a palestra de hoje, abençoando a nossa palestrante, que ela tenha muita luz, que possa trazer para nós reflexões importantes por essa lição que hoje vamos reflexionar. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, e agradecemos por mais essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Oi. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui, como nós já falamos, né? Estamos aqui muito felizes, porque hoje a nossa Casa Espírita, a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, está comemorando 7 anos de existência, 7 anos de trabalho, de muita dedicação, porque tudo aqui é feito com muito amor e muita dedicação. E o nosso tema de hoje, né, como a Denise já falou, está aqui no capítulo 26, Dai gratuitamente. E hoje nós vamos estudar sobre os itens 5 e 6 desse capítulo 26, que tem por título Vendilhões expulsos do templo. Então, eu vou partilhar aqui com vocês o nosso PPS para a gente conversar sobre esse tema, né, tão importante para todos nós. Então, vamos lá. Então, está aqui. Sociedade de Estudos Francisco de Assis, né? Capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Itens 5 e 6. Vendilhões expulsos do templo. Esse item, que é o item 5, e o item 6, nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 18, que diz assim, assim diz o evangelista, e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Aí a pessoa diz assim, mas peraí, não era templo? Então, no templo tinha compra e venda, não é? A gente já fica meio assim, né? Como o templo pode ter compra e venda? Mas tinha. E Jesus derrubou as mesas dos cambiadores, porque também era casa de câmbio, de troca de moeda, que a moeda que as pessoas usavam na cidade ou dos seus países, que vinham pessoas de outros países, não podia ser usada no templo. O templo também tinha a sua moeda, né? E as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia Jesus que alguém levasse algum vaso pelo templo. Nos ensinava dizendo, não está escrito, assim dizia Jesus, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração, mas vós, se dirigindo às pessoas que ali estavam, a tendes feito covil de ladrões. Palavras duras e enérgicas. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, porque ele estava ameaçando o lucro deles. Vamos dizer assim, em português claro, né? Pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Assim, Marcos relata esse fato. Mas não foi só o apóstolo Marcos que relatou esse fato. Mateus também vai relatar. No capítulo 21 do seu Evangelho, versículos 12 e 13. Aí Mateus diz, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então, a gente percebe que a palavra de Jesus é enérgica, né? Ele diz, está escrito, porque estava escrito nas escrituras dos antigos profetas, que até então, até ali,
Nenhum dos discípulos tinha escrito nada. Nem Mateus, nem Marcos, nem João, ninguém tinha escrito nada. Então, se ele diz está escrito, é porque isso estava escrito nos textos dos profetas. E quando ele ia ao templo ler alguma coisa, ele ia ler os profetas, porque os evangelistas não tinham escrito nada ainda. Quando ele diz está escrito, estava assim, nos textos ou de Elias, ou de Jeremias, ou de Malaquias, ou de Isaías, ou de Moisés, está escrito. A minha casa, que é o templo, será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Palavras duras e enérgicas, saídas da boca do Mestre Jesus. Tá? Vamos lá. Mas olha o que os evangelistas trazem, tanto Marcos como Mateus. Uma reação física de Jesus. Percebeu? Eles trazem uma reação física de Jesus. E as imagens que a gente vê demonstram essa reação física. Vamos lá. Jesus entrando no templo em Jerusalém, começando a expulsar dali os que vendiam e compravam. Então, ele sai expulsando. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? É isso que está escrito. Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Então, pelo que se traz, a gente vê Jesus entrando, inclusive, mano, tem muitas imagens dele com chicote na mão, jogando mesa para um lado, dando pontapé em cadeira para o outro, chutando a gaiola das pombinhas, né? Toda essa reação física aliada à palavra enérgica dela. Vocês fizeram da minha casa, da casa do Senhor, um covil de ladrões. Essa é a reação de Jesus que a gente conhece historicamente. Então tá lá, olha lá, Jesus com o chicote na mão. Jesus e os vendilhões do templo. Na verdade, não há comportamento agressivo de Jesus do ponto de vista físico nem verbal. Que às vezes a gente confunde agressividade com energia. Ele falou com energia. Ele falou agressivamente. São duas coisas diferentes. Então, na verdade, não há um comportamento agressivo de Jesus. Comportamento agressivo é interpretação dada por quem está escrevendo e lendo a passagem. Então, Mateus e Marcos, vários anos depois, quando se lembrem de Jesus entrando no templo e falando energicamente com aquelas pessoas, eles resolveram acrescentar na energia que Jesus colocou nas suas palavras a tal da manifestação física. Por quê? Porque o povo daquela época só entendia as coisas se tivesse um impacto muito grande. Então, só a palavra de Jesus, mesmo que fosse enérgica, não seria suficiente para sensibilizar as pessoas. Então, coloca lá Jesus com um chicote na mão. Já imaginou a cena? Jesus entra no lugar com um chicote na mão, vira esse chicote, dá uma chicotada em todo mundo. Alguém consegue ver Jesus num destempero desse? Fica complicado, né? Não dá. Agora, aquele que escreve, ou aquele que lê, aquele que narra, né? Ele acrescenta essas questões. O fato é que o Templo de Jerusalém estava perdendo seu aspecto religioso para dar lugar ao comércio e à corrupção do povo e dos sacerdotes locais. Então, o templo que devia ser uma casa de oração tinha virado um supermercado, uma casa de câmbio,
um banco, uma feira, né? Descaracterizou a ideia de casa de oração. Jesus disse, irmãos, não está escrito, a minha casa é uma casa de oração. E o templo de Jerusalém estava perdendo o aspecto religioso, para dar lugar ao comércio, lembra? Comércio de pombinha, comércio, eu quero me purificar, olha, pelo jeito teu pecado é grande, precisa de um touro, precisa de uma vaca, de um boi, de um cabrito, dependendo do pecado, vinha o tamanho do animal, né? E tem que ser um animal criado no templo, porque se você trouxer um animal de casa, esse animal vem sujo, cheio de pecado. Aqui não, nossos animais são purificados e, com consequência, são mais caros, né? Porque você comprar lá na feira, né? Um cabrito na feira tem preço, agora uma cabra purificada do templo custa 2 vezes mais do que lá na feira. Essas questões, né? Que a gente sabe. Então, ele estava perdendo esse aspecto religioso e se tornando uma casa de comércio. E dentro dessa casa de comércio havia o quê? Corrupção. Muita corrupção, né? De repente, o cara tinha um pecado, o outro tinha um pecado menor, mas esse aqui, além de comprar o boi, dava um dinheiro por baixo. Aí o sacerdote, né, perdoava os pecados, né? Essa coisa assim que a gente não sabe o que é, porque só acontecia lá no passado, né? Então, os atravessadores, tinha atravessadores, isso lá dentro do templo. Então, isso justificava uma postura mais enérgica de Jesus para combater tais desvios. E a energia dele, ele mostrou nas palavras. Está escrito, os profetas escreveram, a casa do meu pai é uma casa de oração. E ele fala isso com uma firmeza. Imagine o magnetismo de Jesus ao dizer essas palavras. Não precisava de uma atitude agressiva, de chutar as coisas para lá e para cá. Vamos lá, vamos seguir à frente, né? Então, está aí. Naquele tempo, olha só como Jesus não podia ser agressivo. Naquele tempo, trabalhavam mais de 20.000 pessoas. Tá? Mais de 20.000 pessoas trabalhavam naquele templo. E o templo possuía ainda uma guarda própria. Então, eles tinham naquele tempo, porque o templo era muito grande. Tá? Era muito grande. Trabalhavam mais de 20.000 pessoas. E o templo possuía uma guarda própria. Então, eles tinham centenas de guardas. Além disso, ao lado do templo, tinha, né, a Torre Antônia, que era uma fortaleza militar romana, que tomava conta do que acontecia no templo. Qualquer insurgência desse templo, e o templo tinha uma guarda. Qualquer insurgência dentro do templo, a guarda romana, que estava na Torre Antônia, vinha para abafar. E a gente sabe como os romanos abafavam, né? Abafavam mesmo. Se Jesus chegasse no templo enfurecido, chutando tudo, batendo nos outros, em 3 segundos ele estaria preso. A guarda do templo, que era uma guarda até formada pelos judeus, acabava com ele. E se não acabasse, os romanos vinham, acabavam com todo mundo. E Jesus morria. Né? Então, qualquer violência levava a isso. Então, historicamente, é impossível que Jesus tenha saído chutando e batendo em animais e nas pessoas. Certamente o Cristo não adotou uma conduta agressiva, mas manteve-se firme em sua atitude, para que as pessoas compreendessem a gravidade da situação. Então, ele foi enérgico nas palavras, mas jamais teve uma atitude de violência, em nenhum momento da vida dele. Não foi só agora no templo. Em qualquer momento da vida de Jesus, ele jamais bateu, socou, xingou alguém. Ou chutar a gaiola com os pombinhos. O que os pombinhos tinham a ver com a história? Né? Então, essa história, isso não existe. Como diz, é fato ou fake? É fake. Podemos considerar essa passagem, né, tão fantasiada em relação não à
palavra enérgica de Jesus, mas a atitude de Jesus, a atitude física, com uma encenação literária única, muito utilizada na época para a transmissão das mensagens à mente humana ainda limitada. Então, os homens daquela época tinham uma mente ainda muito limitada. Aquela palavra amorosa, ela não tinha muita vez. Ela não tinha muita vez. Era preciso, muitas vezes, dar um colorido a mais. E a gente até vai ver, algumas vezes, nas próprias palavras de Jesus, quando ele fala, por exemplo, aqueles espíritos que não se renovaram irão para aquele lugar onde haverá muita dor e ranger de dentes. Então, às vezes, ele usa umas figuras fortes, né? Ele fala do inferno, não fala? Ele, às vezes, fala do Satanás. Ele precisava, às vezes, usar algumas figuras assim para que as pessoas pudessem ficar até, entre aspas, vamos dizer assim, temerosas. Porque a mente daquelas pessoas era muito limitada ainda. Então, a palavra filosófica não tinha muito cabimento ali. Então, era preciso, às vezes, ser muito duro, criar certas imagens para até as pessoas ficarem meio assustadas. Assim, nossa, né? Se eu não cuidar, eu vou para o inferno. Então, às vezes era usado esse tipo de figura, né? De expressão, de forma de se expressar, mas não a violência física. Jesus nunca aceitou essa violência física. Se Jesus tivesse uma virtude a menos dos espíritos puros, ele deixaria de pertencer à ordem primeira dos espíritos puros. Um ato de violência, mesmo que seja chutando a gaiolinha das pombinhas, você vai dizer, ele foi um homem, ele chutou a gaiola das pombinhas, já seria um ato grosseiro. Um ato que não é mais condizente com o espírito puro, até com o espírito superior. Alguém imagina hoje uma Maria de Nazaré chutando a gaiola das pombinhas? Ou um Paulo de Tarso? Ou um doutor Bezerra? Ou um Emmanuel chutando a gaiola das pombinhas? Claro que não. Imagine Jesus. Então, se ele tivesse uma virtude a menos dos espíritos puros, ele deixaria de pertencer à ordem primeira dos espíritos puros, né? Se Jesus é um espírito puro, consequentemente, não manifestaria paixões inferiores como a raiva e a agressividade. Nem mesmo encarnado, pois espíritos pertencentes a essa ordem já expurgaram de seu íntimo este tipo de sentimento, que é uma característica humana. A violência, a agressividade, né? Essas paixões. Isso é característica nossa, não de um espírito como Jesus. Quando Jesus chega aqui, ele já é puro. Então, a gente não pode conceber o ato violento por parte de Jesus. Ele ensinou, e está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 9, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 1 e 2, ele ensinou que fôssemos brandos e pacíficos para com os nossos semelhantes. Então, se ele ensinou isso, como é que ele poderia agir de outra forma? Então, isso é para que a gente, né, comece a entender. Quando a gente lê uma passagem como essa, a gente já tem que interpretar. Não, isso aqui foi um acréscimo que os evangelistas colocaram para chocar as pessoas, para atrair a atenção das pessoas, mas não uma atitude de agressividade de Jesus. Agora, a palavra enérgica, ele usa assim, está escrito, a casa do meu pai é uma casa de oração. Isso ele disse de forma muito enérgica, né? Então, isso é o esclarecimento que a gente precisa dar. A atitude enérgica de Jesus no templo é a mesma atitude enérgica que nós devemos ter com os nossos vícios morais, que são muitos, com nossos desejos aviltantes e com a preguiça que não nascem do corpo, mas que se manifestam através dele. Porque muitas vezes a gente diz que o corpo, né, que a cura está no corpo. Não.
O corpo não tem culpa dos nossos vícios morais, das nossas paixões. Mas essas paixões, esses vícios, se manifestam através dele. Inclusive, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, lá no final, no segundo parágrafo do item 11, está escrito assim. Quem disse isso foi o espírito Jorge, lá em Paris, 1863. Ele diz assim: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento da alma. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer. Olha o que nós estamos dizendo aqui. Né? E esses vícios se manifestam através do corpo, e não por culpa do corpo. O corpo é o instrumento, né? Então ele diz, não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio, que o livre-arbítrio do espírito, o induziu a cometer, e pelas quais ele, o corpo, é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, aí o Espírito Jorge faz uma pergunta, sereis porventura mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda, a perfeição está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, se é para ser duro, atitude enérgica, se é para ter uma atitude enérgica, o Espírito Jorge diz aqui, é com o Espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornar-nos dóceis à vontade de Deus e o único de alcançar a perfeição. É o espírito que precisa ser tratado com energia e não o corpo. Por isso que ele diz, a atitude enérgica de Jesus no templo é a mesma atitude enérgica que devemos ter com os nossos vícios morais, com os vícios do espírito, com nossos desejos alvitantes, e com a preguiça que não nasce do corpo, mas que se manifesta através dele, através do corpo. A educação do espírito é o único caminho para a transformação do nosso modo de ser. Inclusive, eu sempre gosto de lembrar isso, Pedro de Camargo, que usava o codinome de Vinícius, sempre disse isso. Do livro O Mestre da Educação, ele dizia o quê? O problema do homem é um problema de educação. Olha a luz saindo do peito de Jesus. Ela vem de onde? Ela vem do íntimo do homem. Então, a educação do espírito é o único caminho para a transformação do nosso modo de ser. Não adianta martirizar o corpo, não adianta chutar gaiola de pombinha, não adianta chutar mesa, cadeira para todo lado, jogar a pessoa para fora do templo, não adianta. É a educação do espírito que transforma o homem, tá? Jesus, o tempo todo, ele fala sobre isso. Continuando aqui, vamos lá. Devemos zelar e cuidar do nosso templo interior, que é o nosso íntimo, né? A nossa consciência, lembra? A nossa consciência, mas também na nossa casa espírita, lugar onde se ensina a verdade espiritual e se vive o amor a Deus e ao próximo. O templo, a nossa casa espírita é o templo. Lembra que Jesus falou? O templo é casa de oração. Da mesma maneira que eu tenho que cuidar do meu templo interior, eu também tenho que cuidar da minha casa espírita. Eu não posso transformar a minha casa espírita, como disse Jesus, num lugar onde, entre aspas, podemos dizer, os pecadores vivem ali, vivem ali fazendo a festa, como ele disse aqui, vós transformastes
a minha casa, né? A casa do Senhor. Ele diz aqui, entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Então, o nosso templo, que é a casa espírita, não pode se tornar um covil de ladrões. Prossigamos. Não devemos confundir a lei humana de trocas com a lei divina de doação. Porque a lei humana é de trocas, né, gente? E a lei divina é de doação. É necessário aprendermos a renunciar ao interesse próprio. Porque na seara, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Porque na seara do Senhor, o bem, olha só, o bem misturado ao egoísmo deixa de ser caridade, para se transformar apenas em negócio. A gente não vê isso. O bem misturado ao egoísmo. Então, muitas vezes, a gente confunde a lei humana, que é muitas vezes uma lei de troca, toma lá da cá, não é? Toma lá da cá, com a lei divina de doação. A lei do Senhor é só lei de doação. É só lei de doação. Então, nós temos que aprender a renunciar aos nossos interesses próprios. Porque na seara do Senhor, que é tão grande e tem tão poucos trabalhadores, o bem misturado ao egoísmo deixa de ser caridade, para se transformar apenas em negócios. Por isso que Jesus disse, vós transformais o templo de oração num covil de ladrões. É o bem misturado ao egoísmo. Deixou de ser caridade, para se transformar em negócio. E agora a gente vai ver um pouquinho desses negócios, né? Vamos lá ver um pouquinho desses negócios? Hoje, 2.000 anos depois, tem vendilhões ainda. Aí você, mas esses vendilhões não estavam só lá no templo de Jerusalém? Não, hoje, 2.000 anos depois, os vendilhões do templo não apenas seguem como antes, mas como se sofisticaram, não é verdade? Eles não apenas vendem pombinhas e touros como não, eles se sofisticaram. Eles não vendem mais animais no templo para sacrifícios, nem bugigangas, nem comidas, como lá na época de Jesus. Não, esses vendedores do templo, que hoje ainda existem, eles se sofisticaram. Agora, os próprios religiosos vendem a fé para pessoas desesperadas ou que foram doutrinadas a temer a vida de Jesus. Porque eles dizem, olha, Jesus está chegando. Então, eles começam a vender a fé para essas pessoas desesperadas ou que foram doutrinadas a ter medo da vida de Jesus. Por que eu tenho que ter medo da vida de Jesus? Vamos imaginar que Jesus voltasse à Terra, o que não há necessidade nenhuma. Eles pensariam o quê? Eles ameaçam os crentes, as pessoas desesperadas, com a vinda de Jesus. Jesus virá e castigará você. Para você não ser castigado, aí você começa a fazer o quê? A comercializar, não é? Eles começam a vender a fé para essas pessoas desesperadas ou que foram doutrinadas a temer a vinda de Jesus. Esses religiosos vendilhões que são semelhantes àqueles do passado, só que mais sofisticados, adoram explorar a profecia de que Jesus vai voltar para julgar a humanidade, destruir o mal e dar vida eterna aos salvos. Porque lá no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, tem um trecho no capítulo 22, que até estudamos outro dia aqui, no Livro dos Espíritos, do versículo 8 ao 16, que diz assim, isso é para mostrar uma interpretação equivocada do Evangelho.
No capítulo 22, tem um item que diz assim, o item 4, vinda de Cristo. Então, está dizendo aqui, vinda de Cristo. E diz assim, no versículo 8, fui eu, João, que vi e ouvi estas coisas. Depois de as ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que as mostrava. Mas ele me disse, não faças isso. Sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas, e aqueles que guardam as palavras deste livro, prostra-te diante de Deus. Então ele diz, não se ajoelhe diante de mim, porque eu sou um servo. Se é para você se ajoelhar, se ajoelhe diante de Deus. Disse ele ainda, não seles o texto profético deste livro, porque o momento está próximo. O injusto faça ainda injustiças, o impuro pratique impurezas, mas o justo faça justiça e o santo santifique-se ainda mais. Eis que venho em breve. Jesus disse para João no Apocalipse, eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Olha só, falando, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Fora os cães, os envenenadores, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. Então, nesse versículo do capítulo 22 do Apocalipse, que ele diz assim, é o versículo 12, eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Esses religiosos vendilhões exploram essa profecia de que Jesus vai voltar para julgar a humanidade, destruir o mal da vida eterna aos salvos. Os que não forem salvos vão para onde? O inferno, queimar eternamente. Eles exploram isso. Quando Jesus diz, eis que vem em breve, é uma ratificação, uma confirmação do que ele disse lá no passado, lembra? Eu vos enviarei um Consolador em breve, daqui a 2000 anos. Porque 2000 anos para ir em relação à eternidade, em breve. E ele não veio. Veio o Espírito da Verdade. Veio trazer o quê? A consolação, o esclarecimento. Não veio para julgar a humanidade, para destruir o mal e dar vida eterna aos salvos. Então, os vendilhões do templo exploram essa passagem do Evangelho para dizer, Jesus vai voltar. E vai ter o dia do juízo final. Ele vai separar os bons dos maus. Os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno. Isso, quem diz, são os vendilhões que exploram essa profecia. Tá? Antes, a igreja vendia indulgência. Lembra que era indulgência? Um pedacinho de terra lá no céu, né? Vendia indulgência, o perdão. Você paga 10.000 missas, você dá uma fortuna aqui para a igreja, você compra a tua salvação. Então, antes a igreja vendia indulgências, em que pessoas de posse compravam a remissão, que é o perdão absoluto dos seus pecados. E, por conseguinte, garantindo assim o seu pedaço de terra na eternidade. Então, a gente vai vendo que os vendilhões do tempo, ao longo da história, continuaram. Eles não encerraram lá do tempo de Jesus. Durante os 2000 anos que separam a morte de Jesus, a chegada do Consolador, e mais alguns anos depois, até os dias atuais, você vê algumas religiões vendendo indulgências, comprando a remissão absoluta dos pecados das pessoas, para garantir para elas o quê? A salvação. Né? Eles estão aí, os vendilhões do templo. Os vendilhões do templo atuais
enganam suas ovelhas, temerosas por arderem no fogo do inferno. Porque a criatura sabe que cometeu erros, todos nós sabemos hoje a diferença do bem e do mal, aquelas que não têm esclarecimento. Tem medo do quê? Da hora do juízo final, porque o homem vai aparecer lá com o livro preto. Lembra o livro preto? Que Jesus vai pegar com o livro preto, vai abrir teu nome para lá em vermelho, né? O livro preto. Então, esses vendilhões do templo sabem que existem ovelhas com consciência culpada, com medo de ir para o inferno. Eles conhecem. E eles enganam essas ovelhas, dizendo que eles têm a salvação para os culpados. Eles têm, para aqueles que se consideram culpados, né? E não se trata apenas de desviar os dízimos. Ué, naquela época do templo desviava dízimo. Hoje ainda desvia? Deixa isso para depois, né? E não se trata apenas de desviar os dízimos ou de tomar os bens dos mais miseráveis. Os enganam também com falsas promessas de uma salvação sem esforço pessoal e sem a necessária renovação da conduta, como sinalizam também com uma prosperidade que só enche os bolsos dos vendilhões. Então, você paga um X para a minha igreja, para a minha religião, não é verdade? E aí você vai ganhar o quê? A remissão dos seus pecados. Você reza 10 Ave Maria das Pai Nosso, você paga um dízimo legal, você participa de certos eventos aqui. Não é assim, não. Nada assim, pouco se fala de muda seu jeito de ser. Não se fala disso. Não se fala de renovação da conduta. É tudo muito fácil. Toma lá da cá. Ó, estou comercializando com a fé. Tu paga, tu tá salvo. Não tem que fazer o esforcinho. Deixa isso, que eu já resolvi esse problema. Então, nós já sabemos que isso não é verdade. Sem esforço pessoal, sem a necessária renovação de conduta, não há evolução, não há progresso. E eles ainda sinalizam uma prosperidade, lembra? A pessoa vai lá, vivia perdido, aí entrei para a religião X, consegui casa, carro, um carro não, 3, 4, casa de praia, casa disso, casa daquilo, um bom emprego, pá, pá, pá. Uma vez eu vi um depoimento do companheiro. Ele foi convidado para ir lá ao templo religioso, dar um depoimento sobre a sua prosperidade, depois que ele entrou para aquela determinada religião. E ele chegou atrasado. E ele, sabe qual foi a desculpa dele? Ele virou para o líder religioso e disse assim: o senhor me desculpe, eu cheguei atrasado. Por quê? Porque antes de eu estar nessa denominada religião, eu não tinha nem bicicleta para andar. Mas agora eu tenho uma frota. Sabe o que eu demorei? Porque eu demorei para decidir com que carro eu vinha. Ele demorou para escolher qual dos carros da frota ele iria à igreja. Por isso que ele atrasou. Ele tinha tantos carros agora. Eu vou de Ferrari, eu vou de Mercedes, então ele ficou escolhido, por isso que chegou atrasado no culto. Então, e essa prosperidade só enche os bolsos dos vendilhões, porque aquele que está interessado nessa prosperidade fácil, sem esforço, ele vai dar muita grana para os vendilhões para conseguir essa prosperidade. E a gente sabe que isso não existe. Mas o vendilhão do templo atual prega isso como aquele do passado pregava. Porque quando o cara chegava lá e dizia assim: sacerdote, eu pintei e bordei. Quando ele contava para o sacerdote dizia: ih, rapaz, vai precisar de um rebanho de bois. Um rebanho. 3 bois, não vou resolver isso, não, vai ter que ter um rebanho. Ele dizia: ele tinha dinheiro, né? Quanto custa esse rebanho? Não, você vai comprar o touro aqui. Vai ser touro purificado. E aí matava um monte de touros. Logicamente, ninguém sabe disso. Mas a carne do touro morto, os sacerdotes vendiam
porque vai matar um monte de touro e vai jogar a carne fora. Não é? Então, os sacerdotes, a carne que eles não vendiam, eles tocavam para eles almoçarem, jantarem, aquela coisa toda. O chifre, essas coisas, o casco, é tudo vendido para fazer joias, objetos. O templo vendia, claro, né? Essas coisas assim, né? Então, a mesma coisa acontece hoje. Acontece hoje. Quantas vezes a gente vê pessoas indo à polícia denunciar que perdeu tudo dentro do templo? Parece que ele está dizendo assim, eu fui no cassino e perdi tudo no cassino. Ele perde tudo no templo. Porque eu cheguei lá e o vendilhão disse para mim que eu precisava dar a escritura da minha casa. O papel passando do meu carro. E a pessoa querendo ir trocar de algo maior. A pessoa passa a escritura da casa, passa o carro, da televisão, joia do banco. Você vê que nada recebeu de volta, ao invés de polícia. Eu fui enganado. Será que foi? Você fez porque achou que você ia o quê? Ganhar muito mais do que aquilo que você deu. Entendeu? O lucro. E os vendilhões enchem os bolsos com esse dinheiro dos incautos, né? A expulsão dos mercadores do templo. Jesus condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Lembrando que a figura aí é para impressionar, né? É para impressionar, que Jesus jamais fez um ato desse. Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, não é? Todos nós sabemos disso. Não vende as suas bênçãos, nem o seu perdão. Deus não vende as suas bênçãos, nem o seu perdão. Não tendo o homem o direito de lhes estipular preço. Se Deus não vende, por que o homem vai estipular preço para as bênçãos e o perdão de Deus? Mas é o que os vendilhões fazem. Diga não ao comércio da fé. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas situações nos têm lançado aos labirintos de eleger as bênçãos de Deus como se estivessem à venda? Olha só algumas situações. Quantas orações a Deus faz? Não é assim? Quantas campanhas? Quantas fogueira santa, não tem? Quantos jejuns? Quantos apetrechos? Quantas promessas para lograr as bênçãos de Deus? Não é assim que a gente faz? Vou rezar aqui 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 50 Salve Rainha, para Deus. Vou fazer aqui, né, promessas, campanhas, jejuar, não é? Vou mandar fazer uma santa belíssima para oferecer lá para a igreja, em troca, não é? Olha que só. Maria, vou fazer uma estátua de Maria, mais alto que o Cristo Redentor, fizeram agora, né? Para botar aí no lugar aí. Por que isso? Quantas promessas eu prometo a Deus? Se Ele me der isso, a gente diz assim, vou fazer uma promessa para Deus. Se eu conseguir isso, eu vou dar isso para Deus. Tudo isso para quê? Para conseguir as bênçãos divinas. É o vendilhão. É o comércio que nós ainda fazemos. Nós ainda fazemos esse comércio, né? E aqui nós trouxemos uma história muito interessante sobre bênção. Esaú e Jacó. Eu vou rapidinho aqui ler a história, só para você lembrar, que nós estudamos isso, né? Lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, no capítulo 25, resumidamente, conta a história de Esaú e Jacó. Descendente de Isaac. Isaac era o pai, filho de Abraão, segundo profeta, que é Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcos da Bíblia. Não é profeta, não, os patriarcos. Então, diz assim, eis a história de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha a idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu. Isaac rogou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. Rebeca era estéril.
O Senhor viu em Rebeca, sua mulher, concebeu. Como as crianças, olha para os dois, como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse, se é assim, é porque minha... Se, ela fez uma pergunta, se é assim, por que eles já estão brigando no meu ventre? E por que me acontece isso? Então, a Bíblia está dizendo que eram dois espíritos que iam reencarnar e que já viviam em litígio desde o ventre da mãe. Olha só. E aí ela fez essa pergunta ao Senhor. E que lhe respondeu, tens duas nações no teu ventre, dois povos. Daí vem os hebreus e os muçulmanos, tá? Tem duas nações no teu ventre. Dois povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro. E o mais velho servirá ao mais novo. Era da lei. O mais velho tem que servir ao mais novo. Chegado o tempo em que ela devia dar à luz, eis que trazia dois gêmeos no seu ventre. Eram gêmeos bivitelinos. Não eram parecebelos, não eram divitelinos, eram bivitelinos. O que saiu primeiro era meio vermelho e tinha muito pelo no corpo, como um banco de peles, era pelo, muito peludo, né? E chamaram-no Esaú. Saiu em seguida o seu irmão, segurando pela mão o calcanhar de Esaú, como se quisesse tomar o lugar do irmão. Ele nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, como se ele quisesse tomar o lugar do irmão, né? E ele foi chamado de Esaú. Aí ele diz aqui, Isaac tinha 60 anos quando eles vieram ao mundo. Então, Isaac e Rebeca tiveram dois gêmeos, que já viviam em litígio no ventre da mãe. Esaú saiu primeiro, e Jacó saiu depois, mas agarrado no ventre do irmão, como se quiser tomar o lugar do irmão, ser o primeiro, tá? Então, isso é muito interessante. Jacó, com o passar do tempo, os pais passam a ter preferência por um dos filhos. Rebeca, a mãe, passa a ter preferência por Jacó. E Isaac tem preferência por Esaú, porque Esaú era caçador, Isaac tinha preferência por ele. Jacó era mais calmo, Rebeca tinha preferência por ele. Só que, com o passar do tempo, Isaac vai ficando muito velho, já não enxerga mais nada. E Rebeca, com erro na primogenitura, por quê? Porque quem ficasse e recebesse a bênção do pai teria direito a toda herança, e o outro irmão teria que servir ao mais velho para o resto da vida. O mais velho ficaria todos os bens materiais. O mais novo teria que ser servo do mais velho. Rebeca, que tinha uma predileção por Jacó, não estava simpatizando com essa história. E resolve roubar a bênção. Entendeu o que a gente está falando? Roubar a bênção de Esaú para Jacó. E ela dá um golpe. Ela conta para Jacó o que ela quer fazer. Jacó concorda com a mãe. Jacó rouba a bênção de Esaú. Entendeu? O que ela faz? Como o pai é cego e o irmão é muito peludo, ela arruma uma capa de pelos, veste em Jacó, manda Esaú buscar um negócio lá, um animal para fazer a comida para o pai, que o pai adorava, as comidas que ele fazia. Ela já tinha, e já fez sacrificar, só que ela já tinha mandado matar o animal, ela já estava com o animal lá. Aí ela faz a comida e manda Jacó levar para o pai. E o pai disse assim, mas que rapidez, você foi lá, a sua fez a comida, que Esaú cozinhava. E dá a conversa lá, o pai fica meio desconfiado com o tom da voz. Mas, quando ele toca no filho, ele vê que o filho é peludo. E ele acredita, ele cai no golpe. E ele dá a bênção dele para Jacó, o filho mais novo. Quando Esaú volta, fica sabendo que Jacó recebeu a bênção, ele fica revoltado. Revoltado.
O irmão deu um golpe nele, roubou do pai a bênção. E o pai não poderia tirar a bênção de Jacó e dar para Isaac, mesmo sendo um golpe. Então, Esaú vai conversar com o pai, choroso. E o pai diz para ele: meu filho, eu não posso fazer nada. Realmente, a sua mãe e seu irmão me enganaram, mas eu não posso voltar atrás da minha palavra. E aí, Isaac, após o choro de Esaú, dá a ele uma bênção e diz que ele terá que viver da sua espada, servindo ao irmão eternamente. Não tinha jeito. Só que Esaú não era um homem pacífico. Esaú não aceita isso e começa a conceber ódio do irmão, começa a ter ódio pelo irmão e jurar vingança. E Rebeca, percebendo que ele vai fazer isso, diz para o filho: ó, pega as tuas coisas e se manda. Vai embora, porque teu irmão não te perdoa. Teu irmão vai te matar. E ele foge, vai embora. E fica vários anos fugindo, sem Masa, porque Esaú o odeia terrivelmente. Com o passar do tempo, a vida de Jacó vai ser uma vida de muita dor, muito sofrimento. Ele vai tentar casar com uma mulher, não vai conseguir. Ele vai casar com outra. A vida dele vai ser um mar de lágrimas. Mar de lágrimas. Depois de muitos anos, já velho, ele vai se arrepender. E ele vai querer voltar para casa. Vai querer voltar para casa. E para voltar para casa, ele tem que fazer as pazes com o irmão. E ele teme pela vida do seu irmão. Então, ele manda alguém, um servo, que ele também já está muito rico, manda um servo procurar Esaú. E dizer que ele quer se reabilitar com o irmão, que ele está arrependido. O irmão diz para ele: pode vir, eu vou perdoar você. Né? Porque ele ficou cheio de... Ele disse: eu quero voltar, mas eu estou com medo da revolta do meu irmão, se o meu irmão ainda guarda. Então, ele passa por várias tribulações, incertezas, né? E quando ele retorna, o irmão aceita. Então, Jacó, como está lá descrito em Gênesis, né, 33, 9, 11, ele, quando o irmão o perdoa, ele agradece pela vida. Mesmo diante das alternâncias e alterações. E prestes a se encontrar com seu irmão, ele roga coragem. Porque um servo que ele mandou para falar com Esaú, o servo volta e diz: olha, Jacó, conversei com seu irmão e ele te perdoou. Mas ele fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que ele perdoou mesmo? Ou será que ele está fazendo uma armadilha, mandando que eu venha com as minhas mulheres e meus filhos e toda a minha riqueza, que ele também já estava rico, e me mate para tomar tudo? Olha as incertezas, né? Então, ele ora a Deus, agradece pela vida, mesmo diante das alternâncias e alterações, e prestes a se encontrar com seu irmão Esaú, rogou ao Senhor por coragem, por força, porque estava se sentindo sem saber o que fazer. Ele estava naquela dúvida: vou lá encontrar com meu irmão, correndo o risco de ser uma armadilha, ou eu fico aqui? A grande dúvida que muitas vezes bate na nossa porta, né? O que fazer diante das dificuldades da vida, né? Sem exageros, reconheceu a insegurança, o medo de ser palco da vingança e da desforra. Estava, de certo, confuso, sem saber muito como proceder. Então, ele estava naquela dúvida: o que eu faço? Eu sei dos erros que eu cometi. Eu estou me esforçando por melhorar. Mas será que tudo isso vai acontecer de boa forma? Ou será que tudo vai dar em erro, vai dar em dor e mais sofrimento? E possamos nós seguir o caminho de Jacó. Rogar pela esperança, pela coragem, ou pelo destemor, pela força ou pela energia para ir adiante, a par dos turbilhões ou das dores da vida. São os desafios de nossa humanidade, de nossa existência, de nossa realidade. E não renunciemos,
Não abdiquemos, não abramos mão da certeza de que podemos construir um mundo melhor a cada dia. Não nos entreguemos aos vendilhões do templo, que oferecem o quê? Uma fantasia, né? Uma quimera, uma utopia. Nós só vamos conseguir vencer na vida nos esforçando, buscando a renovação, que a gente faça como Jacó. Na hora que Jacó recebeu a mensagem do servo dizendo: seu irmão está pronto para recebê-lo, ele sabia que haveriam dificuldades, mas ele não vai procurar nenhum vendilhão do templo. Ele vai fazer o quê? Ele vai se dirigir primeiro a Deus, verdadeiramente a Deus, e rogar por coragem, por esperança, por força, e não ficar com essas falsas promessas. Porque ele estava perdido, sem saber o que fazer. Nós somos Jacó. Nós somos Jacó. Sabemos dos erros que cometemos, né? Então, muitas vezes, você corre para o templo para participar de um comércio no templo, para poder achar que você vai conseguir apagar os seus erros no toma lá da cá do Senhor. Não, a gente tem que reconhecer a nossa insegurança, a gente tem que reconhecer que nós ainda estamos errando, mas que nós estamos nos esforçando para melhorar. E que tudo isso que a gente está vivendo hoje são os desafios da nossa humanidade, porque ainda somos espíritos num planeta de provas e expiações. Então, que a gente trabalhe na seara do Senhor, que a gente se esforce na seara do Senhor, lembrando que Jesus disse o quê? Vós podeis fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Preste atenção, trabalha, porque a cada um segundo as suas obras. E não abdiquemos nunca, não abramos mão nunca da certeza de que nós podemos construir um mundo melhor a cada dia. E não rapidamente, como os vendilhões do templo falam. E se você pagar bem, você vai conseguir prosperidade de um dia para o outro. E a gente sabe que não é assim. É a cada dia. Você vai crescendo, você vai melhorando, você vai renovando. A cada dia. E não dessa forma como os vendilhões do templo até hoje prometem, né? E a gente sabe que é uma grande mentira tudo isso, né? Então, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje. A mensagem sobre os vendilhões do templo, que como existiam há 2000 anos atrás, ainda existem. E ainda vão continuar a existir durante um certo tempo. Então, que a gente fique bastante esperto, né? De olhos bem abertos, para não se deixar levar por eles. Porque a única coisa que eles querem é nos explorar. É explorar a ingenuidade das pessoas para poder, a partir daí, ter algum tipo de vantagens, né? E nós temos hoje ainda muitos vendilhões do templo, e detalhe, não é só nas outras religiões, nós também temos dentro da nossa religião vendilhões do templo, tá? Então a gente encerra aqui o nosso estudo da noite de hoje, muito felizes, porque hoje, como eu disse para todos, é aniversário da nossa casa. Domingo a festa continua, né? Às 15h30, todos estão convidados. E nós vamos encerrar nesse momento aqui, o nosso estudo de hoje, buscando elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, nessa noite que estamos envolvidos pelas vibrações amorosas dos espíritos amigos, que com certeza vêm à nossa casa para confraternizar conosco e também estão presentes próximos a vocês. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento de luz, por esse momento de alegria, por essa oportunidade abençoada que o Senhor nos concede de termos aqui
esse cantinho no alto dessa montanha. É pequeno, Senhor, mas tem muito amor aqui, muita vontade de se renovar, de crescer, de servir ao Mestre Jesus. Todas as segundas, quartas, quintas, sextas e sábados, somos visitados pelos amigos que vêm estar conosco para participar da grande ceia, onde os ensinos de Jesus são apresentados para todos nós. E nós ficamos ali a nos debruçar sobre essas obras que os Espíritos amigos trazem, graças à tua misericórdia, Senhor. Essas obras que nos ajudam a caminhar a cada dia, buscando a nossa renovação, buscando a nossa melhora, buscando encontrar, Senhor, aquele sustentáculo para mais um dia, para mais uma hora nessa eternidade. E hoje essa casa está em festa, porque hoje estamos comemorando 7 anos de existência, com um abraço fraterno do nosso irmão Francisco, o imitador de Jesus, o primeiro depois do único, esse irmão que tanto se dedicou à sua seara, Senhor. E hoje, estando aqui, realizando esse grande sonho de todos nós, de estarmos abrigados numa casa santa, que busca trabalhar para que essa casa se mantenha como a igreja cristã primitiva, aquela dos primeiros apóstolos, na sua simplicidade, na sua pureza. Nós só temos a te agradecer, ó Pai, por podermos aqui militar. E assim, Senhor, buscar apagar um pouco da nossa multidão de pecados. Porque somos espíritos ainda, Senhor, muito levianos, muito rebeldes, muito interesseiros. Quantas vezes comercializamos as bênçãos do Senhor, apesar do Cristo nos alertar para que não transformemos a casa do Senhor num covil de ladrões. Só assim, Pai, poderemos vencer, trabalhando, 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 nos esforçando para cada dia nos tornarmos um homem de bem. Por isso, Pai, nesse momento, só temos a te agradecer. Agradecer ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua compaixão para cada um de nós. Agradecer ao médico, o Mestre Jesus, o nosso médico das almas, que todo dia, através do seu evangelho abençoado, nos dá uma dose do seu remédio, esse remédio santo. Agradecer a Francisco de Assis, a doutor Bezerra de Menezes, a Ivone do Amaral Pereira, André Luiz, Emmanuel, Hermínio de Miranda, e todos esses espíritos que tanto têm trabalhado para nos ajudar. Nos sentimos privilegiados, Senhor, por termos encontrado essa casa, porque com certeza, antes dela ser fundada aqui na Terra, ela já existia no plano espiritual. Agradecer, Senhor, por nos permitir estarmos aqui nessa noite e que nós possamos, Senhor, com a tua permissão, continuarmos a trabalhar, até o momento que o Senhor decida que é hora de retornarmos para a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. Que a tua luz, Senhor, continue a iluminar os nossos caminhos, nos mostrando a verdade. Essa verdade pura, incorruptível. Essa verdade que, com certeza, tem nos mantido de pé, apesar da nossa pequenez ainda. Fica conosco, Senhor. Ampara-nos e nos ajude, Senhor, a modificarmos o nosso modo de ser. Porque, como disse Pedro de Camargo, nós precisamos nos educar, porque só através da educação alcançaremos o grande objetivo dessa encarnação, que é a evolução. E alcançaremos também a felicidade, nos aproximando cada vez mais de ti. Obrigado, Senhor. Paz e bem.
paz e bem para todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meus amigos, por esse momento de luz, por esse momento de paz, por esse momento de alegria. Compartilhem o cartaz, tá? Vamos continuar com a nossa festa no domingo à tarde. Ó, um beijo Obrigada. a todos. Um beijo, gratidão hoje. Abençoando a casa. Vocês, gratidão a todos vocês, tá bom? Gratidão pela essa Paz e casa bem. que nós nos encontramos Gratidão para todos. Que nessa Jesus casa. continue a abençoar, fortalecer todos vocês, meus irmãos, que com tanto carinho estão ao nosso lado. Tchau, 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 tchau. Até Tchau, amanhã, gente. se Deus quiser. Às 16 horas estaremos aqui. Um beijo Tchau, gente. Boa noite. a todos. Boa noite, boa noite.